Mais uma aula de ciências começando. E hoje daremos continuidade ao estudo das substâncias químicas e estamos na parte que trata do assunto sobre reações químicas. Hoje nós iremos estudar um tipo de reação química chamado reações de decomposição. Bem, nesse tipo de reação química, uma única substância reage e origina como produtos duas ou mais substâncias, como podemos visualizar aqui nesta imagem. Olha só, uma única substância com dois componentes aqui, uma única substância, ela sofre decomposição. Sofrer decomposição significa se desmanchar, se desfazer, originando aqui, ó, dois novos produtos. Poderia ser mais. Essa aqui não, né? Mas poderia ser outro tipo de substância que originasse dois ou mais tipos de substâncias diferentes. Mas essa aqui, ó, gerou dois componentes diferentes. Então, quando uma substância reage e origina dois produtos diferentes, dizemos que essa substância sofreu um tipo de reação chamada de decomposição. Gente, a decomposição pode acontecer por vários motivos, entre elas, por fotólise. Quando é que a decomposição vai ser por fotólise? Quando a decomposição acontece sob a ação da luz. Ou seja, quando a luz provoca a reação de decomposição. Então, a gente fala que é fotólise. Mais na frente, a gente explica como é que isso acontece com maiores detalhes. Também tem pirólise. Pirólise, quando a decomposição acontece sob a ação do calor. Eletrólise, quando a decomposição acontece sob a ação da corrente elétrica. Foto quer dizer luz. Piro quer dizer fogo, aqui indicado pela palavra calor. Eletrólise, no caso aqui eletro, se refere à corrente elétrica. Lise quer dizer quebra, desmanche. Então, a quebra através da luz, quebra através do fogo e quebra através da corrente elétrica. Esses são os significados dessas palavras, ok? Vamos a um exemplo de fotólise, ou seja, a reação de decomposição provocada pela luz. Foto quer dizer luz, lise quer dizer quebra, desmanche. Então vamos lá. O peróxido de hidrogênio, na presença da luz, vai sofrer uma reação originando água e gás oxigênio. Aqui, ó, por palavras, então, ó, peróxido de hidrogênio, na presença da luz, vai reagir, ou, no caso aqui, sofrer decomposição, né, se desmanchar, em dois produtos, em duas substâncias diferentes, a água e o gás oxigênio. Gente, lembrando que aqui, ó, o peróxido de hidrogênio vai ser o reagente, a água e o gás oxigênio vai ser o produto. A gente tem uma forma, né, em química de representar as substâncias, chamada de forma molecular, ou forma química, que é essa aqui, ó, H2O2, que é o peróxido de hidrogênio, H2O, muita gente já sabe que é a água, e o gás oxigênio, o O2. Gente, peróxido de hidrogênio, aqui, ó, peróxido de hidrogênio, é um líquido incolor à temperatura ambiente, então significa que na temperatura ambiente ele não tem cor, cuja fórmula química é H2O2. É um oxidante poderoso e eficaz,
com a vantagem de ser ambientalmente correto. Também é conhecido como água oxigenada no popular, tá certo? Então, aquilo que a gente chama de água oxigenada é, na verdade, o nome químico dele, na verdade, é peróxido de hidrogênio. Sofre um tipo de fotólise. Gente, por isso que as embalagens de peróxido de hidrogênio, ou seja, de água oxigenada, deve ser uma embalagem escura, de cor escura, tá certo? E nunca de uma cor transparente. Por quê? Para não entrar em contato com a luz e não fazer isso aqui, ó, se desmanchar, formar substâncias diferentes, ok? Exemplo de pirólise. Vamos lá, ao nosso exemplo aqui. Carbonato de cálcio, sob a ação do calor, vai reagir e originar óxido de cálcio e gás carbônico. É um exemplo de reação por decomposição. Uma única substância originou dois produtos sob a ação do calor. Então, é um exemplo de pirólise. Aqui temos a fórmula molecular. Ca, que é cálcio, C, que é carbono, e O, que é oxigênio, formando a substância carbonato de cálcio. Ao reagir, irá formar o óxido de cálcio, e o gás carbônico, o CO2. CaO representa o óxido de cálcio e o CO2, o gás carbônico. O carbonato de cálcio é uma das matérias-primas necessárias à fabricação do cimento, do aço e do vidro. Na vinicultura, é usado para diminuir a acidez do vinho. E na agricultura, para corrigir a acidez do solo, um processo chamado de calagem. É adicionado aos cremes dentais, agindo como abrasivo, e aos medicamentos usados no tratamento de doenças provocadas pela deficiência de cálcio, como é o caso da osteoporose. Exemplo de eletrólise. Eletrólise é a reação de decomposição sob a ação da corrente elétrica. Aqui a gente tem a água sob a ação da corrente elétrica. Ela vai reagir, originando dois novos produtos: o gás hidrogênio e o gás oxigênio. A fórmula molecular aqui apresenta H2O, que é a água, sinal aqui, ó, de transformar, de reagir, sob a ação da corrente elétrica vai formar duas substâncias diferentes: o hidrogênio e o oxigênio. Esse aqui é um experimento que mostra como ocorre a eletrólise. Primeiro vamos observar aqui como é esse equipamento. Ó. Duas pilhas de 1,5 volts em série, né, conjugadas. Saindo dela temos fios metálicos encapados, com as extremidades desencapadas. Olha aqui, extremidades desencapadas para entrar em contato com a água. Aqui a platina, finalzinho aqui, platina. Dois tubos de ensaio que estavam preenchidos com água, né, com o líquido. Então, o que é que acontece? Ao ligar aqui ao interruptor, observa-se que começa a surgir aqui um gás incolor, que é o gás oxigênio. O gás oxigênio. E no outro aqui, ó, da esquerda, começa a se formar também um gás incolor, que é o gás hidrogênio. Gente, durante o experimento, é colocado um pouco de sulfato de sódio dissolvido. O objetivo é só
fazer com que a corrente elétrica atravesse a água, tá certo? Ela permita ali a corrente elétrica no meio aquoso, ou seja, na água, tá certo? Então, durante o experimento, ó, é colocado esse sódio, esse sulfato de sódio, para facilitar aí a corrente elétrica na água, tá certo? Para que a eletricidade percorra a substância água, tá certo? Então, assim se obtém gás oxigênio e gás hidrogênio. Da água, né, é retirado aqui esses dois produtos. Então, aqui é um exemplo de eletrólise. Como é que se faz a decomposição da água, certo? Então, a água originando dois produtos, o gás hidrogênio e o gás oxigênio, tá certo? O sulfato de sódio ele não reage, tá certo? Ele está aqui apenas para facilitar a passagem da corrente elétrica na água. Substâncias compostas e substâncias simples. Qual a diferença entre elas? Vamos às definições. Substâncias compostas são substâncias que podem ser decompostas, ou seja, originar duas ou mais substâncias diferentes. Substâncias simples são substâncias que não podem ser decompostas, ou seja, não podem originar dois ou mais produtos, duas ou mais substâncias diferentes. Como exemplo de substâncias compostas, podemos citar a água, o carbonato de cálcio e o peróxido de hidrogênio. Como substâncias simples, temos o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio. Aqui abaixo você encontra a ilustração dos dois tipos de substâncias. Primeiro aqui as substâncias compostas. Então temos o ácido clorídrico, formado por hidrogênio e cloro. Gente, enquanto desenhavam isso aqui, enquanto criavam aqui esse esquema, eu acho que o L ele saiu do lugar dele, tá certo? E veio para aqui, ó. Quem trabalha com computador vai entender o porquê que isso acontece, tá certo? Então aqui deveria ser o C e o L, como aqui, ó. Então o ácido clorídrico, ele é uma substância composta. Por quê? Porque ele pode se decompor e formar duas substâncias diferentes, que seria o hidrogênio e o cloro. O cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, ele pode sofrer decomposição, porque ele pode originar dois produtos diferentes, que seria o sódio e o cloro. Aqui, ó, mais uma vez, ó, o L aqui, ó, tá vendo? Isso aqui, esse L deveria estar aqui na frente, certo? Então aqui, ó, cloreto de sódio, substância composta. Aqui o gás carbônico, ele é uma substância composta. Ele pode sofrer decomposição e originar dos produtos diferentes, que seria o carbono, aí sim é carbono, tá certo? Então quando tiver o Cl é cloro, quando tiver o C sozinho é carbono. Então, ó, o gás carbônico iria gerar carbono e oxigênio, duas substâncias diferentes. A água, H2H, né, H2O. Então, observa que ele poderia originar, ou pode originar, duas substâncias diferentes, dois produtos diferentes, que seria hidrogênio e oxigênio, né, que seriam dois gases. Então, aqui, ó, 4 exemplos de substâncias compostas. As substâncias simples. Olha aqui, ó, o gás hidrogênio. Pode sofrer decomposição? Não. Então, ele é uma substância simples, porque ele não pode ser decomposta. Ou seja, ele não pode originar duas substâncias diferentes. É o caso aqui também do gás nitrogênio, N2H2, ó. 2Hs, então é indicado aqui, ó, com doisinho pequeno. 2. 2Ns, então aqui, ó. 2N, indicado aqui a quantidade de nitrogênio aqui, ó. Bem pequenininho. Gás oxigênio, aqui, ó, não foram dois? Então olha aqui, ó, o 2 pequenininho. Então não pode sofrer decomposição. E o gás ozônio, né, da camada de ozônio, também não pode sofrer
decomposição, ou seja, não pode originar duas substâncias diferentes. Então, ó, 3 oxigênio. Então, olha aqui, ó, o 3, pequenininho, certo? Futuramente vocês vão entender o porquê que esse número pequenininho está aí, o que é que ele representa. Mas quem for aí um pouco mais esperto já vai entender o porquê, o que é que esse 2 indica, certo? Indica a quantidade, né, daquele tipo ali, ó, de elemento compondo a substância, certo? Processos exotérmicos e processos endotérmicos. Como podem observar, eu destaquei aqui o prefixo exo e endo. Por quê? Porque se você gravar em sua mente o significado desses dois prefixos, você vai ter uma facilidade maior de entender essa parte aqui do assunto e outros assuntos que surgem palavras com esses dois prefixos. Bem, exo representa algo que acontece do lado de fora, ou que sai do lado de dentro para o lado de fora, ou seja, do interno para o externo. Endo representa algo que entra ou algo que está dentro de alguma coisa, tá certo? No nosso caso aqui, processos exotérmicos são aqueles em que na reação química é liberado calor. Liberado calor está saindo. Então, exotérmicas. E processos endotérmicos é quando na reação é absorvido calor, ou seja, entra calor. Então, se entra calor, então é o que? Endotérmicos, tá certo? Como um exemplo de processos exotérmicos, temos mudança de estados físicos e reações químicas. Também, em processos endotérmicos, temos, como exemplo, mudanças de estados físicos e também reações químicas. Aqui abaixo a gente vai entender melhor essas situações. Então vamos lá. Aqui, ó. Aqui um exemplo de processos exotérmicos. Então vamos lá. Você tem a água líquida. Para se tornar em água sólida, ela precisa liberar calor. Ou seja, a água líquida é fria. Para que ela fique sólida, ela precisa liberar calor, ou seja, esfriar mais ainda, liberar mais calor ainda, tá certo? Aqui, ó, etanol reage com oxigênio, né? Etanol e oxigênio reagem, dando origem a gás carbônico, água e libera calor. Dessa reação vai ser liberado calor. Tanto o primeiro exemplo como o segundo exemplo são processos exotérmicos. Por quê? Porque ambos liberaram calor durante a reação. Nos exemplos aqui de processos endotérmicos, temos água sólida, né, gelo, água sólida, mais calor absorvido, ou seja, quando ela recebe calor, ela vai se transformar em água líquida. Então, é um processo endotérmico, em que houve a absorção de calor para poder acontecer. Nesse exemplo aqui, ó, carbonato de cálcio, ao receber calor, né, e calor, né, os dois, carbonato de cálcio e calor, vai originar aqui, ó, óxido de cálcio e gás carbônico, ou seja, dois produtos diferentes, óxido de cálcio e gás carbônico. Então, observe que aqui, ó, foi absorvido calor e também aqui foi absorvido calor. Quando for absorvido calor, ou seja, quando entrar calor na reação química, é um processo endotérmico. Quando for liberado calor, é um processo exotérmico.